Muito bem, estamos chegando aos capítulos finais. As linhas de transmissão, carta de Smith e diagrama polar. Hoje vamos falar sobre carta de Smith. O que aconteceu com Smith? Tem uma história. Nós vamos voltar no tempo. 1937, 1939. A coisa estava complicada. Pearl Harbor, Segunda Guerra Mundial. Se na Primeira Guerra Mundial uma das tecnologias que deu um diferencial para quem conseguiu investir nelas foi a aviação, né? Tanto que o Santos Dumont se suicidou por causa disso, lá no Guarujá. Na Segunda Guerra Mundial, radiofrequência era a tecnologia que despontou, principalmente para radiocomunicação, mas também para radar. O pessoal começou a usar radar. E o Smith precisava trabalhar em cima disso. Esse gráfico de Smith que a gente vai ver hoje, ele também foi chamado de diagrama de Smith. A gente aqui no Brasil chama mais de carta de Smith. É uma carta. Mas também um japonês trabalhou nisso, o Mizuhashi, e daí essa carta ficou sendo chamada de carta de Mizuhashi e Smith. E depois teve um russo, Volpert, daí virou carta, o gráfico de Volpert e Smith, e no fim, põe todo mundo aí, né? Mizuhashi, Volpert, Smith. Ela é uma calculadora, é um ábaco, um nomograma projetado por engenheiros elétricos e eletrônicos que mexiam com radiofrequência, especializados em RF, para auxiliar na resolução de problemas com linhas de transmissão, que a gente já viu um monte agora, e circuitos eletrônicos. E por quê? Bom, daqui a pouco a gente vê por quê. Foi um propósito independente, cada um trabalhou na sua terra, não tinha internet, né? Não tinha TikTok lá, não tinha Google, então cada um saiu trabalhando para a sua própria demanda. E a guerra foi um grande motivador para isso. Infelizmente a guerra é guerra, mas ela gera tecnologia, né? Então o Tosaku Mizuhashi em 1937 e o Volpert, o Amiel Volpert e o Philip Smith em 1939. Na verdade, os dois começaram a trabalhar antes, né? O Smith começou a desenvolver esses ábacos já em 1935, 36, mas ele não chegava numa conclusão de como é que a coisa podia ser legal. Depois teve a contribuição do Enoch Ferrell e do James McCryer, que eles mexiam melhor com esses mapeamentos e tal, e eles foram retrabalhando, e depois chegaram em 1937 com essa carta circular que a gente vai ver, essa carta polar, que depois ela foi publicada em 1939. Publicada mesmo, porque existia bloco de carta de Smith. Eu cheguei a comprar bloco de carta de Smith há muitos anos atrás. Vendi um bloquinho, porque você usa régua e compasso para trabalhar e fazer seu projeto em cima dela. Uma vez feito, joga fora aquela folha, não vai apagar, né? E a gente tem que lembrar que 1940 vai para 2020, já 80 anos. Calculadora com raiz quadrada e com função trigonométrica, final da década de 70. Computador, mainframe, com Fortran e tal, com programas e sistemas operacionais para matemática, 80. Microcomputador, 85. Então, nessa época, eles tinham que se virar. Não tinha ferramenta para trabalhar com radiofrequência, né? O Smith, ele primeiro chamou isso de gráfico de linha de transmissão, que era o objetivo dele. Os outros autores como gráfico de reflexão, e daí nós vimos lá o coeficiente de reflexão na carga. Diagrama circular de impedância, nós vimos impedância. O gráfico de imitância, imitância é o inverso da impedância. Admitância, né?
A admitância versus da impedância, a imitância é parecido, e o gráfico do plano Z, o plano de impedância, aquele plano que a gente viu também. Os primeiros que adotaram essa carta foi o pessoal do laboratório de radiação do MIT. Eles começaram a se referir a ele simplesmente como gráfico de Smith ou carta de Smith. Na década de 40, já estávamos na guerra. Um nome geralmente aceito no mundo ocidental em 1950. Aí depois da guerra, a guerra acabou em 45, a carta de Smith deixou de ser um artefato de diferenciação tecnológica, né? E daí todo mundo passou a usar a carta de Smith. Quais foram os motivadores dele naquela época? Tinha que fazer radar, guias de onda, linhas de transmissão, circuitos eletrônicos, casamento de impedância. Era um desafio enorme fazer isso na mão. Por quê? Naquela equação que a gente trabalhou, o importante sempre, praticamente sempre, é encontrar qual é a impedância de entrada. Eu tenho uma linha de transmissão que tem um comprimento, que tem um fator de propagação, que tem uma impedância característica. Eu quero saber, dada a carga, qual é a impedância que eu tenho do outro lado. E então, ou eu quero uma impedância de entrada, a partir de todas essas características, eu preciso saber qual é o comprimento da linha. Essa é a pior, porque uma forma é fazer por tentativa e erro, né? Você chuta um comprimento da linha, calcula tudo isso, não tem calculadora, é na mão. Calcula tudo isso com tabelas de tangente, faz conta de número complexo e tal, e chega a qual é a impedância. Ah, não deu. Vamos aumentar um pouco a linha. Ah, melhorou, não chega, aumenta um pouco, passou, volta um pouquinho. E aí você fica brincando com a equação de um lado, fica doido, né? Então eu preciso ter uma forma mais inteligente para fazer esse tipo de coisa. Foi daí que ele começou a trabalhar nesse ábaco, nessa carta de Smith. O que é a carta de Smith? É isso daqui. Às vezes é mais fácil vocês procurarem na internet um PDF que vem com melhor resolução. Na hora que eu coloquei a imagem aqui não ficou tão boa assim, tá? Isso aqui já tem cara daquele diagrama polar que nós vamos trabalhar no próximo capítulo, que é do VNA, porque é um plano com as impedâncias, tá? Como é que funciona esse plano? Vamos ver aqui parte por parte. Primeiro, eu não sei qual é a impedância que eu vou trabalhar. Se eu estiver trabalhando com uma impedância de 50 ohms, é 50 ohms. Para trabalhar com 75, trabalhar com 300, para trabalhar com 450, trabalhar com 10 ohms. Eu não sei qual é a impedância base que eu vou estar trabalhando. Então a primeira coisa que a gente faz quando vai usar a carta de Smith é normalizar a impedância. Eu vou trabalhar com uma linha de 50 ohms, tá bom. Então eu pego todas as impedâncias que eu vou trabalhar e divido por 50. Isso é normalizar. Então aqui o centro da carta de Smith, onde tem esse 1, é a impedância característica do seu trabalho, a impedância da linha, por exemplo. 50 ohms, tá? Só que, como ela serve para qualquer impedância que você quiser, então a gente primeiro normaliza. Então esse ponto aqui corresponde à impedância normalizada. Se for 50 ohms, esse ponto corresponde a 50 ohms. Do lado esquerdo da carga, se você for ver, aqui é 1.0, 09, 08, 07, 06, 05, 04. Aqui é 0. Essa é uma impedância da linha em curto. Nesse ponto eu tenho 0 ohms de impedância. E, da mesma forma, do outro lado, aqui 1, 1,2, 1,4, 2, 3, 4, 5, 20, 30, né? Infinito. Esse outro ponto da linha aqui da carta, no eixo horizontal, corresponde a uma impedância infinita. Tudo que tiver aqui para cima corresponde a reatâncias indutivas. Se eu estiver caminhando sobre o eixo horizontal, eu não tenho reatância nenhuma. A minha impedância corresponde só a uma resistência, a parte real, resistiva. Se eu estiver caminhando nesta área no hemisfério superior, eu tenho os dois, tanto a parte real quanto a parte reativa e indutiva.
E se eu tiver no hemisfério de baixo, eu tenho a parte real e as reatâncias capacitivas. Então aqui embaixo é o menos X e o mais X fica aqui para cima. Tem mais coisa. Aqui do lado, vocês estão, se conseguirem ver, está escrito Wavelengths Forward Generator. Comprimento de onda no sentido do gerador. Então você está saindo de uma posição na carga e caminhando no sentido do gerador. Você anda nesse sentido aqui. É esse gráfico, essa linha do lado de fora. Agora, você pode caminhar ao contrário também. Então tem aqui Wavelength Toward Load. Comprimentos de onda no sentido da carga. Então se você andar no sentido anti-horário, você está vindo do gerador para a carga. Se você andar no sentido horário, você está indo da carga para o gerador. Depende como que você quer andar sobre a linha. Porque você tem uma impedância de um lado, tem uma impedância do outro, impedância da carga, impedância do gerador, e eu quero saber qual é a impedância aqui no meio. Então eu posso pegar a impedância da carga e caminhar no sentido do gerador, ou pegar a impedância da outra ponta do gerador e caminhar no sentido da carga. Então depende de como você caminha sobre a carta de Smith. Caminhar uma volta sobre a carga corresponde a meio comprimento de onda. Então, se você olhar aqui, ó, vamos caminhar no sentido do gerador, 0,04, 0,05, 0,06, e vai caminhando, 0,2, 0,25, um quarto. Então aqui essas escalas estão em comprimento de onda, 0,25 do comprimento de onda. Daí eu continuo caminhando, 0,26, 0,27, 0,49, aqui seria meio comprimento de onda, já estou em zero de novo. Então, cada volta que eu der na circunferência da carga, seja num sentido ou no outro, eu estou andando meio comprimento de onda. Isso faz todo sentido com aquilo que a gente viu antes, que a impedância se repete a cada meio comprimento de onda. Então a carta não precisa ter mais do que meio comprimento de onda. A cada meio comprimento de onda, tudo acontece de novo. Então, se você estiver com uma linha de transmissão com 3 e 1/4, 3 comprimentos de onda e 1/4, você tira o 3 comprimentos de onda fora e fica só com 1/4, porque é o que vai acontecer lá na ponta. Os 3 comprimentos de onda, você rodou 6 vezes sobre a carta, deu 6 piruetas e voltou no mesmo lugar. Então o que importa é só o outro 1/4. Ok? Da mesma forma, caminhar meia volta sobre a carga corresponde a lambda sobre 4, que foi o que eu vi. Então, daqui do zero, 1/4 de onda, 0,25. Mais 1/4 de onda vem para o outro lado. E também coincide com a teoria que a gente viu agora há pouco. Porque se eu estou num curto-circuito aqui nesse ponto, e eu ando sobre a linha 1/4 de comprimento de onda, eu vou ter um circuito aberto. Se eu tenho um circuito aberto e ando mais 1/4 de comprimento de onda, eu vou ter um circuito em curto, um circuito fechado. Então essa é a beleza da carta de Smith. Ele conseguiu colocar dentro de um gráfico único todas as impedâncias possíveis, desde o curto-circuito 0 até o infinito, com qualquer reatância negativa, capacitiva, né? Qualquer reatância indutiva positiva. Então, o mundo das impedâncias está contido dentro da carta de Smith. Vamos fazer um exemplo, e daí a gente conclui a carta de Smith. Alguns exemplos, 3 exemplos. O primeiro, eu estou numa linha física com 2 metros de comprimento. Física. Ela tem um fator de velocidade padrão lá dos cabos coaxiais de 66. Por que eu ponho uma linha bifilar toda vez que eu desenho? Porque é muito difícil desenhar uma linha coaxial. Só isso. Então eu ponho uma linha bifilar e digo que a impedância é 50 ohms, mas vale para qualquer linha de transmissão. A impedância característica é 50 ohms. O fator de velocidade é 2/3, 66%. E aqui a impedânciazinha terminação vermelha é uma impedância complexa de 60 menos J12 ohms.
é uma impedância capacitiva, está com menos J, uma reatância capacitiva, com 12 ohms de reatância. Qual é a capacitância que deu essa reatância? Não sei, eu não sei a frequência. Ainda não sei a frequência, né? Agora eu sei a frequência. Frequência é 100 MHz. Se a frequência é 100 MHz, o comprimento de onda lambda zero, quer dizer, comprimento de onda no espaço livre, ar, ou espaço livre lá no espaço livre mesmo, lá entre Marte, a velocidade da luz é muito próxima e é 300 mil km por segundo. Na verdade não é 300, é 298, uns quebradinhos de verdade, tá? A gente arredonda para 300. Para não usar todos aqueles zeros, então a gente tira um monte de zero do megahertz e um monte de zero da velocidade da luz. Aí se você dividir só 300 pela frequência em megahertz, dá certo. Então 100 MHz corresponde a um comprimento de onda no ar, no espaço livre, de 3 metros. No cabo ou na linha, né? Lambda C, a gente sempre usa lambda C por convenção, lambda do cabo. É o fator de velocidade vezes o lambda zero, 0,66 vezes 3, que dá 2 metros. Então, os 100 MHz aqui tem 2 metros de comprimento de onda, que é exatamente o comprimento da linha de transmissão. Nesse caso, o comprimento da linha de transmissão é 2 metros, o comprimento de onda elétrico no cabo é 2 metros. Sobre a linha está distribuído um comprimento de onda inteiro, ou 2 vezes lambda sobre 2. A impedância da carga, portanto, é refletida a cada lambda sobre 2 e, portanto, a impedância da entrada vai ser 60 menos J12. Então, você tem aqui na carga 60 menos J12. Aqui no meio vai aparecer de novo meio comprimento de onda, 60 menos J12. E depois mais meio comprimento de onda, 60 menos J12 aqui na entrada. Óbvio, pelo tudo que a gente falou, mas eu quero ver isso na carta. Então vamos na carta. Na carta eu tenho que pegar o 60 menos J12 e normalizar pela impedância do cabo, que é 50. Então eu pego 60 dividido por 50, 12 dividido por 50, vou conseguir que uma impedância linha, que é a normalizada no cabo, vai dar 1,2 menos J 0,24. Ah lá, eu pus uma estrelinha aqui mais ou menos onde acontece. Se você olhar no eixo real aqui, o 1,2, a gente tem que colocar aqui 1,2 é esse círculo aqui, ó. 1,2. E o outro 0,24, tá entre 0,2 e o 0,3. Tá aqui no meio, mais ou menos, né? Se você for fazer com lapiseira, régua e compasso, dá para fazer bonitinho. Isso aqui tá bem apertado aqui por causa da figura no PowerPoint aqui. Bom, o lambda que eu tenho que caminhar, né? Cada volta completa na carta de Smith corresponde a meio comprimento de onda sobre a linha. Eu tenho que andar um comprimento de onda. Então, caminhar sobre a linha um comprimento de onda retorna à mesma posição, na mesma impedância, que é isso aqui, ó. Eu estou aqui nessa posição, vou andar da carga para o gerador. Por que eu ando da carga para o gerador? Por aqui por fora. Então eu vou dar aqui meia volta, 1/4 de comprimento de onda, uma volta, meio comprimento de onda, 3/4 de comprimento de onda, um comprimento de onda. Cheguei no mesmo lugar, tá? Nessa posição aqui. 2 voltas desse tipo aqui, tá? Isso aqui tá errado, esse negócio aqui. Bom, o 0,315 eu vou usar depois, né? Esse cara não precisa se preocupar com ele. Mas foi no sentido do gerador que eu dei 2 voltas na carta e cheguei no mesmo lugar. Isso aqui só para comprovar que a carta corresponde a 2 voltas. Então vamos mais em frente aqui. Mesma coisa, tudo igual, só que eu mudei a frequência. Em vez de 100 MHz, 25 MHz. Daí, qual é o comprimento de onda? 12 metros. 12 metros vezes o fator de velocidade dá 8 metros no cabo. Tá? Eu tenho 8 metros de comprimento de onda e 2 metros de comprimento físico. A 1/4 de comprimento de onda, correto? Então,
Nesse caso, o comprimento da linha de transmissão é 2 metros, o comprimento de onda elétrica no cabo é 8 metros. Sobre a linha de transmissão está distribuído 1/4 de comprimento de onda. Portanto, eu fiz a conta como? Usando a equação do transformador de 1/4 de comprimento de onda. A impedância de entrada é 0 ao quadrado dividido pela impedância da carga. Então, impedância no cabo, da linha, 50 ao quadrado, dividido pela impedância do cabo, da carga. Daí como é que a gente faz essa conta de dividir um número real por um número complexo? Você multiplica pelo número complexo conjugado. Então 50 ao quadrado dá 2.500, multiplica, blá 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 blá, faz essas contas e chega que a impedância de entrada vai ser de 40 mais J8 ohms aproximadamente. Então o nosso 60 menos J12 vai virar uma impedância na entrada de 40 mais J8. O que era uma reatância capacitiva vai virar uma reatância indutiva. Primeiro eu pego a impedância da carga e normalizo por 50, a mesma coisa. Cadê a impedância da carga? Está lá, naquela posição anterior. Eu tenho que andar 1/4 de comprimento de onda, 0,25. A posição inicial é o 315 e eu vou andar da carga para o gerador, wavelength toward generator, então pela escala de fora. Pela escala de fora eu estou aqui em 0,315, isso é uma medida de referência inicial da carga. Vou caminhar, adicionar 0,25. Para adicionar 0,25 a posição final é 0,565, mas não tem 0,565 porque a gente só tem até 0,5, né? É meio comprimento de onda até aqui, depois começa de novo. Então eu tenho que descontar meio comprimento de onda daqui. Do 0,565 vai ficar só o 0,065, que é justamente o hemisfério exposto aqui, oposto, perdão. 0,65 está aqui na escala. Então, traço um eixo. Se eu tivesse um compasso, eu colocava ponto cego do compasso aqui no meio, abria o compasso até esse ponto e rodava até lá. Não tenho, então eu vou fazer um aproximado aqui. Fazendo esse aproximado, a gente vai chegar que essa estrelinha azul está em cima do 0,8 da parte real, e da parte imaginária acho que é 0,2 aproximadamente, não dá 0,2, que é esse cara aqui, ó, 0,8 mais 0,16. Aí eu preciso desnormalizar. Esse daqui é a impedância de entrada nesse ponto aqui. Eu preciso desnormalizar. Se eu dividir por 50 para entrar com a impedância na carga, agora eu multiplico por 50. 0,8 vezes 50 dá 40. 0,16 vezes 50 dá J8. Que é o que a gente pensou que fosse, né? Vamos voltar para trás aqui. Na hora de fazer a conta tinha mais casas decimais. 40, 064, 8, 013. Mas isso daqui dá para desprezar até, né? Então é 40 mais J8. Que está aqui, 40 mais J8. Então a carta funciona. É isso que eu queria mostrar para vocês, né? Fazendo essa transformação aqui. E para concluir, em vez de 100 ou de 25, eu coloquei aqui uma frequência sobre a linha de 40 MHz, dá um comprimento de onda no espaço livre de 7,5 metros, um comprimento de onda elétrico sobre o cabo de 5 metros. Nesse caso, o comprimento da linha é 2 metros, o comprimento de onda elétrico no cabo é 5. Aí eu tenho que usar a equação inteira, porque não está dando nem 1/4 de onda, nem meia onda. Então eu tenho que usar a equação inteira. Aquela equação colocada como tangente, deu uma mexidinha nela, mas é aquela mesma equação que aterrorizava o Smith e ele criou a carta. Tá? Por quê? Olha a conta. Olha a conta. Então, fazendo todas essas contas aí com números complexos e tal e coisa, cheguei no fim, a impedância com 40 MHz agora na mesma linha vai dar 63,5 ohms de parte real,
e uma reatância indutiva de 8,59. Vamos para a carga. Pega a impedância, que é a mesma, divide por 50 para normalizar e coloca na carga, tá lá. Daí a gente tem que andar sobre a linha 0,4 comprimentos de onda, que é o 2 dividido por 5. A nossa posição inicial é 0,315. E eu vou caminhar da carga, essa é a posição da carga, onde eu plotei, que está em 0,315, para o gerador com mais 0,4. Se eu somar 0,315 de comprimento de onda com 0,4 a mais de comprimento de onda, vai dar 0,715. De novo, não existe na escala, porque ele vai de 0 até meio, 0,5. Então eu tenho que descontar meio comprimento de onda daqui, porque a impedância se repete a cada meio comprimento de onda. Vai dar 0,215, que dá no hemisfério oposto. Cadê o 0,215? Aqui, ó. 0,2, 0,21, aqui é 0,22, 0,215 aqui no meio, tá? Aqui, ó. Então, se eu tivesse um compasso, eu pegaria a ponta seca do compasso aqui no meio, marcaria a impedância de entrada e rodaria até aqueles 0,715 ou 215 comprimentos de onda, ia chegar lá do outro lado. Aonde? Aqui. Daí, olhando na parte real, está em cima do 1,3, em cima do 1,3 aqui, e a parte imaginária abaixo do 0,2, mais ou menos 0,15. Então, a impedância de entrada normalizada, 1,3 mais J, 0,15. Lembrando, eu normalizei para entrar na carta, eu tenho que desnormalizar para sair da carta. Se eu dividir por 50, tenho que multiplicar por 50. Multiplicando, então, esse número por 50 vai dar 65 mais J, 7,5 ohms. Essa é a impedância de entrada usando a carta. Vamos ver o que a gente tinha antes, que eu já esqueci. 63,5 J, 8,5. 65 J, 7,5. Tivemos aqui uma certa imprecisão, porque foi tudo feito de forma grosseira, desenhando com o PowerPoint aqui para vocês entenderem, tá? Na hora que você faz com lapiseira, régua e um compasso bom, não é aquele compasso que você põe o lápis dentro, não, você usa um compasso bom, tá? Eu tenho um compasso bom aqui, tenho aqui. Eu ainda guardo um compasso bom aqui se eu precisar de um compasso bom. Então tem que ser um compasso bom. Aí dá em cima da pinta. A carta de Smith, ela é impressa. Você pode imprimir a carta no A3 ou no A2. Você pega o PDF, é de alta resolução. Pode imprimir, talvez compre até ainda hoje. Mas dá para brincar, tá? Então você consegue fazer esses cálculos. Dada uma impedância, põe um cabo, o que vai dar do outro lado? A gente usa isso para fazer casamento de impedância. Por exemplo, eu vou fazer um estágio de RF de potência, um transistor. Compro lá o MRF, qual que era? O MRF 455, que a gente usava bastante para faixa do cidadão. Nem me lembro. Não, esse daí dá 1 watt em VHF. Ok. Se você olhar o manual do fabricante do transistor, ele te dá as condições de operação: tensão, corrente, não sei o que, impedância. Ele vai te dar uma impedância complexa desse tipo aqui, mais ou menos. 1 ohm mais J não sei quanto, em função da frequência. Só que do outro lado, você vai ter uma antena, uma carga de 50 ohms. Então você tem que fazer um circuito que vai casar 50 ohms da carga da antena com a impedância de saída do transistor, para você conseguir tirar a potência dele. A gente usa a carta de Smith para fazer isso, tá? Você também usa a carta de Smith, porque você tem indutâncias e capacitâncias aqui. Aí é um outro capítulo que eu não vou torturá-los com isso agora, mas posso dizer para vocês que funciona direitinho. Com isso, nós concluímos a carta de Smith e vamos para o capítulo final, o Vector Network Analyzer. Até já.